Voltando aos destaques aqui do Brasil, gente, temos acompanhado diariamente, incansavelmente, os desdobramentos dos temporais em São Paulo. No último final de semana, choveu em um único dia o volume previsto para 2 meses em algumas cidades do litoral. O resultado disso, muita destruição e mortes, 47 até agora. E para tentar entender melhor esse fenômeno, a gente conversa com o coordenador geral de Pesquisa e Desenvolvimento do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, José Marengo. Marengo, bem-vindo, boa noite. Oi, boa noite. Nós tivemos, então, um registro assustador em algumas cidades do litoral, se não me engano, Bertioga e São Sebastião, especificamente, registros de chuva de mais de 600 milímetros em 24 horas. Não foi nem o registrado em desastres naturais que nós tivemos recentemente, com muitas mortes também, lembrando até o desastre de Pernambuco, os temporais em Pernambuco, no ano passado, que deixaram mais de 100 mortos. A gente está falando de um recorde de volume de chuva aqui no Brasil. Alguns especialistas falam que é um recorde de chuva até para os padrões mundiais, é isso mesmo? Bom, boa noite. O que eu falaria seria um recorde aqui no litoral do estado, porque as chuvas, por exemplo, foram da ordem de quase 683 milímetros em Bertioga em 15 horas, 15 horas. Não? E esse volume é um volume recorde dentro do que nós chamamos história climática. Não? Infelizmente, a história climática no Brasil é curta, nós não temos estações meteorológicas com 100 ou 200 anos de dados. Não? Podemos lembrar, talvez em Petrópolis foram 450 milímetros em 24 horas, em Florianópolis também algo similar em anos anteriores, em Recife, ou seja, nós já temos tido esse tipo de recordes, mas não nessa magnitude, não? Então, pela falta de informação, eu poderia dizer que talvez no estado de São Paulo, talvez isso tenha sido um recorde, mas não temos a informação suficiente como para poder dizer que é um recorde no país ou um recorde mundial, mas com o tempo nós vamos a fazer as pesquisas e tentar de ver isso, mas pelo menos para o estado de São Paulo eu diria que sim, que é um recorde. Agora, Marengo, essa é a questão menos importante, na verdade, né? Se estipular um marco para um desastre que já deixou 47 pessoas mortas, cerca de 40 seguem desaparecidas. A maior parte do desastre ficou concentrado justamente em São Sebastião, especificamente na Barra do Saí, onde nós trouxemos há pouco a informação que voltou a chover forte e as buscas tiveram de ser interrompidas. Por que esse volume tão extraordinário de chuva nesse fim de semana? O que é que explica isso? Bom, a causa meteorológica, nós estamos ainda na estação de verão, então foi uma frente fria, que é um mecanismo que forma precipitação nos meses de verão, não é uma massa, um corredor de nuvens que vem do sul e se propaga para o norte, só que essa área meio que se estacionou, ficou estacionária sobre essa região da Serra do Mar, e isso foi alimentado com a evaporação do oceano Atlântico que estava 1 grau e meio mais quente. Não? Ficou estacionário, choveu continuamente esse volume por quase 15 horas, e aí, como consequência dessa chuva intensa, nós temos o desastre. Não? Porque quando falamos de desastre, não é somente a chuva. Não? A prefeita de Ubatuba mencionou a parte de moradia, de pessoas morando em áreas de risco, perto dos morros, ou em costas, ou nas várzeas dos rios, perto dos rios. Então, se temos essa situação de pessoas morando em áreas de risco, qualquer chuva intensa vai gerar mortos. Não? Então, essa é um pouco a percepção de desastre. Uma causa que é uma causa meteorológica que foi prevista meteorologicamente, os serviços meteorológicos fizeram uma previsão da chuva. O que não foi previsto foi o volume de chuva. Se falava de 200 milímetros, 300, nos cayeron 600, y en varias áreas, ¿no? Y eso realmente combinado con la vulnerabilidad de la población y el riesgo y las áreas expuestas, eso dio lugar a ese desastre que aconteció infelizmente ahora, similar a lo que aconteció en Petrópolis o ano pasado, en Recife o ano pasado, en Caraguá mismo, en 1967. O sea, nós temos histórico de desastres na região litoral norte, não é a primeira vez, né?
Agora, Marengo, olhando daqui para frente, como está a previsão para os próximos dias? Hoje havia essa previsão e ela se concretizou, choveu bastante aqui na capital paulista, segue chovendo no litoral de São Paulo. Há alguma possibilidade de, nesses próximos dias, a gente voltar a registrar volumes tão gigantescos de chuva como registramos no fim de semana? Olha, fazendo monitoramento meteorológico, ou seja, seguindo um pouco as informações e os dados de satélite, realmente não vemos a possibilidade, talvez tenha chuvas, como acontece, estamos na estação de verão, mas a probabilidade que aconteçam esses volumes gigantescos, excessivos, é bastante baixa, não? Mas como o solo está encharcado, basicamente, saturado, qualquer chuva que seja ainda relativamente menor, ainda assim pode gerar um risco de deslizamentos de terra. Então, teríamos que esperar por vários dias sem chuva, com sol, para que todo isso possa secar, não? Mas o risco de inundação, o risco de deslizamento de terra ainda continua, porque o solo está saturado, muito saturado. Serrão? Professor Marengo, uma pergunta nada fácil, mas que ela é de extrema importância. Como é que funciona todo esse sistema de monitoramento? Como é todo esse trabalho que vocês desenvolvem aí para a previsão do tempo? Quantas estações meteorológicas a gente tem? Quantos satélites? Como é que funciona esse sistema de previsão do tempo no Brasil? Bom, previsão do tempo é feito através de monitoramento, ou seja, informações meteorológicas, de estações meteorológicas, dos diferentes centros meteorológicos, INEMET, INPE, os centros estaduais de meteorologia, fazendo também um seguimento das imagens de satélite, por exemplo, que permitem ver o avanço de uma massa de ar, por exemplo, associada a uma frente fria, e também um pouco da parte dos modelos. A previsão de tempo geralmente é feita com modelos. Essa previsão é atualizada, não? E os modelos, por exemplo, acertaram que ia chover nessas áreas, porém não acertaram o volume, como aconteceu também em Petrópolis. Os modelos acertaram que ia chover, mas não acertaram o volume. E isso é algo que se espera, ou seja, não é algo típico do Brasil, não é? Uma previsão nunca vai ser 100% certa, não? Agora, o que eu estou falando neste caso, que o CEMADEM, meu centro, trabalha não é com previsão meteorológica, é previsão de alerta de risco de desastres. E essa previsão de alerta de risco de desastres considera a previsão meteorológica, considera o mapeamento de áreas vulneráveis a deslizamentos de terra, a enxurradas, e considera também a distribuição da população. Então, se, por exemplo, uma chuva intensa cai numa área de encosta, onde o IBGE mostra que tem uma alta concentração de pessoas idosas, por exemplo, crianças, então aí que o CEMADEM emite para essa região um alerta de risco de desastre. Ou seja, não é um alerta meteorológico, porque pode cair muita chuva numa área onde não existe população. Aí não seria um desastre, aí seria um extremo meteorológico. Mas em cidades como a cidade do litoral ou as cidades serranas, com alta densidade populacional, com casas construídas em áreas de risco, não? O presidente Lula deixou claro que vamos a construir em áreas seguras, mas o problema é onde achar essas áreas seguras, não? E quando o CEMADEM emite alerta de desastre, passa para a Defesa Civil e a Defesa Civil municipal repassa para a população. Mas às vezes a população pergunta aonde que nós podemos ir, qual é uma área segura para nós ir, e muitas vezes ninguém sabe informar porque não existe uma área segura, não? Em outros lugares, por exemplo, Japão, no Peru, em Lima, quando tem terremotos, tem uma sirene, significa alerta de tsunami, tem avisos por todo quanto lugar de áreas seguras e a população vai de qualquer forma possível para essas áreas seguras. O que falta aqui são essas áreas seguras. Tive informações, Marengo, inclusive, que em relação a esses alertas não meteorológicos, mas alertas de desastres naturais que são feitos pelo CEMADEM, que inclusive houve um alerta desse tipo para essa região litorânea. É isso mesmo? Confere a informação. Se não me engano, quinta-feira, 2, 3 dias antes, não se fez a previsão, como o senhor explicou, do volume de chuva, mas havia a previsão de desastre natural para essa região e os governos e a Defesa Civil foram avisados, inclusive. Sim, ou seja, foram duas coisas que iam paralelamente. Veio a previsão de tempo,
va a llover 200 milímetros, que es bastante realmente, y paralelo a eso veio a previsión de alerta de risco, porque aqui no Brasil o risco de desastres é geralmente associado a muita chuva, ¿no? Particularmente en horas de antecedencia. Puede ter seca, más seca, una cosa más sazonal. Entonces, esas alertas fueron emitidos para a Defesa Civil y a populación. O que falta un poco es a percepción, ¿no? O sea, as pessoas às vezes dicen, olha, existe una alerta, vocês têm que sair de casa, mas não, mentira, os cientistas são malucos, sempre inventam coisas, e as pessoas terminam morrendo como consequência disso, não? Ou como sempre acontece, alguém que vai para casa a pegar um documento, a pegar um gato, termina morrendo como consequência. Então, no futuro, para poder reduzir o número de mortos, já que é basicamente impossível mudar a cidade de lugar para outro, e que a população e os governos tenham em conta que desastres naturais associados a chuvas podem matar pessoas e que existe essa percepção na população de que a melhor forma de reduzir o risco de desastres é a população ficar alerta e se proteger quando os alertas são emitidos. Como é que a gente pode criar essas áreas de segurança que o senhor citou ainda há pouco e disse que o Brasil não as tem? Como é que a gente pode criar isso? Olha, é uma coisa que escapa um pouco da minha área, não? Mas estava conversando com alguns colegas, não? E, por exemplo, diziam que em Petrópolis, conheço Petrópolis, tem uma igreja que fica em uma região relativamente alta, não? E que o padre abriu para que as pessoas vayam se refugiar aí. Pouquíssimas pessoas foram para lá. Por quê? Porque talvez não sabiam que essa área era segura, não? Porque, por um lado, em Petrópolis, nas áreas de encosta você viu rios de lama e pessoas morrendo como consequência dos deslizamentos, e por outro lado aquelas tristes cenas do córrego inundando e os ônibus afundando e pessoas morrendo afogadas. Dois desastres na mesma cidade causados pelo mesmo evento. Então, aonde que essas pessoas poderiam ir? Falta um mapeamento de áreas seguras, não? Então, isso já é uma ação que debe ser tomada como política de gobierno, política estadual, política municipal, ¿no? O sea, la prefeita mencionó claramente eso, el presidente Lula también. No es só ciencia que hace a emisión dos alertas, no adianta nos hacer a melhor alerta, a melhor previsión, si las personas continúan morrendo porque algún tomador de decisión achó que ese alerta no era real, ¿no? Que podría ser una fantasía de cientista. Entonces, falta esa percepción, y esa percepción es algo que nós, através de um programa chamado Semadem Educação, estamos criando nas escolas, nas crianças, não? Já teve casos em Jaguatão dos Guararapes, em Recife, não? Que crianças que foram treinadas, podemos dizer, por Semadem Educação, eles avisaram à família, pai, esse morro vai cair, tem muita chuva, saíram de casa e sobreviveram por isso, a casa foi destruída, mas foi a percepção das crianças sobre isso, não? Então, esse tipo de coisa falta, porque se as chuvas vão continuar aumentando, como acontece em todo o mundo, os extremos estão virando mais extremos, as chuvas estão virando mais irregulares, a única forma de enfrentar é se defendendo disso. Não dá para combater o aquecimento global, não dá para combater as chuvas, nós temos que nos adaptar a isso. É uma nova realidade, como dizem, uma nova normal. Esse é um outro assunto bastante complexo que com certeza depois a gente vai voltar a convidar o senhor para tratar sobre isso com a gente, porque é um tema muito importante. Muito obrigada pela entrevista. Acabamos de falar com José Marengo, que é coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Semadem, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado.